Saúde a igreja, que a paz do Senhor. Você pode dar um glória a Deus comigo? Você pode dar um aleluia? Você pode bater palma para Jesus? Coisa boa é estar na casa do Senhor. Estou muito alegre de estar aqui, irmão, nessa noite. Estava com saudade dessa casa de oração. Que culto maravilhoso. Culto maravilhoso, realmente, diácono. Por mim, podia até dar a bênção apostólica. Glória a Jesus, aleluia. Como é bom, irmão, sentir a presença do Senhor. Deus tem falado conosco. Deus te abençoe, jovem. Deus te guarde, Deus te proteja. Que louvor abençoado, que voz abençoada. Você que pode, você que quer, abre a tua Bíblia comigo no livro de Mateus 5, versículo 4. Passagem bastante conhecida. Deus tem colocado essa palavra no meu coração. Ô Espírito Santo de Deus. Glória a Jesus. Deus tem falado conosco de tantos assuntos, de tantas coisas. A missionária Léa estava aqui na oportunidade, eu estava pensando junto com meu amigo Espírito Santo. Uma coisa é estar na guerra, outra coisa é estar em guerra. Você pode dar um glória a Deus comigo? Quando eu estou na guerra, com certeza Deus vai me dar vitória. E quando eu estou em guerra, aí eu tenho que buscar a face do Senhor, para alcançar libertação e livramento de mim mesmo. Mas isso vai ficar para outro dia. Diga a glória a Deus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Pode sentar dando glória a Deus. Só esse versículo muito conhecido. Interessante que a palavra bem-aventurado, nós sabemos que quer dizer feliz. Só que a nossa mente humana não consegue associar felicidade a choro. É mentira ou verdade? Quando a gente pensa em choro, a gente vai pensar em dor, em sofrimento, em luta, em provação, não é isso? Em tribulação, em decepção, em traição, em espera, em escassez. Só que se a gente ficar no Espírito, e se a gente for pela Bíblia, se a gente acreditar na Bíblia, a gente vai ver que o choro ele também está associado no mundo espiritual ao consolo, à cura, ao livramento, à libertação e uma aproximação maior com o nosso Deus. E agora essa noite, o Senhor está falando comigo e está falando com você. Você está chorando? Você é um bem-aventurado. Você está chorando? Você é feliz e nem sabe. Por quê? Porque eu vou descer na terra para consolar. Ô Espírito Santo de Deus. Senhor, tudo que Ele fala, acontece. E tudo que Ele promete, Ele cumpre. E Ele é aquele que conhece o teu choro e o meu. E Ele está falando em minhas palavras. Sabe por que tu não parou de chorar ainda? Porque você está esperando o consolo do homem. Você está esperando o consolo da mulher. Você está esperando o consolo da terra. Isso é normal. Nós somos seres humanos. Mas todas as vezes que eu espero o consolo do homem, o consolo da mulher, o consolo da terra, eu choro 2 vezes. Por quê? Se eu estava com um problema, às vezes eu fico com 2. Quem está entendendo o que Deus está falando? E agora o Senhor está falando comigo e falando com você. Eu sei quem está chorando. Eu conheço o tamanho da dor. Eu conheço o motivo, eu conheço o sofrimento. E eu estou descendo nessa terra para consolar. O Senhor falou, e eu acredito em você também. Ele disse na palavra dele, eu vou para o Pai. Estou sentindo a presença de Deus aqui. Em minhas palavras, mas não precisa se desesperar, porque eu não vou deixar ninguém órfão. Eu vou deixar o Consolador. O Senhor fala na palavra dele, eu vou estar com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Sabe o que o Senhor está falando comigo e com você? Vai ter gente que vai te trair. Vai ter gente que vai te abandonar. Vai ter gente que vai te decepcionar. Vai ter gente que vai se aproximar de você com segunda intenção. Vai ter gente que vai te ajudar, aí depois vai jogar na sua cara. Mas eu não.
eu vou estar com vocês. Quem está sentindo a presença, irmão, do Espírito Santo? Todo dia, em minhas palavras, faça sol, faça chuva. Com emprego ou sem emprego, com casa ou sem casa. Oh, glória. Eu vou estar com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. A Bíblia diz, Salmo 30, versículo 5, que o choro, ele pode até durar uma noite, mas a alegria, ela vem pelo amanhecer. E às vezes a gente fica meio turbado. Por quê? Já se passou uma noite, 2 noites, 3 noites, 4 noites, 5 noites, você pode dar glória a Deus? Mas é porque a noite, o dia, o tempo do Senhor é diferente do meu tempo. A noite do Senhor é diferente da minha noite. O dia do Senhor é diferente do meu dia. Mas o importante é que apesar de todo o choro, de toda a dor, de todo o sofrimento, quem está na casa do Senhor, na presença do Senhor, tem a certeza que vai vir consolo. A gente não sabe como é que o Senhor vai consolar. Porque às vezes ele consola através de usar um vaso na visão, na revelação, na profecia, no sonho. Mas às vezes ele também consola guardando uma pessoa por amor à tua vida. Escondendo uma pessoa por causa da tua oração. Quem pode sentir a presença desse varão? Às vezes ele consola dando uma grande vitória, dando um grande livramento, dando um grande escape. Eu não sei como é que ele vai consolar. Mas o importante é que ele vai consolar. Apocalipse 21, versículo 4 vem dizendo: e ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Eclesiastes 3, versículo 4. Tem tempo de chorar? Sim! A banda sube, a banda sai. Mas também tem o tempo de rir. Não adianta. Todo mundo passa por um tempo de choro. E como eu costumo dizer, tem prova que parece que não acaba nunca. Tem prova que faz a gente chorar. Tem situações, tem pessoas que faz a gente chorar e chorar muito. Não é pouco não. Você pode dar glória a Deus? Salmo 30, versículo 11. Vem dizendo que o Senhor fez da tristeza uma dança alegre. Oh, Espírito Santo de Deus. Salmo 56, versículo 8 vem dizendo: Senhor, coloca as minhas lágrimas no teu odre. Sabe o que o Senhor está falando? Tuas lágrimas não estão caindo no chão. Oh, Espírito Santo de Deus. Salmo 58, irmãos. E algum versículo que eu não me recordo agora, acho que é 8, vem dizendo: ó Senhor, ouve a minha oração e vê meu choro também. E tem hora que parece que Deus não está vendo. Tem hora que parece que Deus não está ligando. Tem hora que parece que não adianta. Mas a misericórdia do Senhor é a causa da gente não ser consumido, irmãos. A misericórdia do Senhor, ela dura para sempre. Salmo 126, versículo 6 vem dizendo que aqueles que semeiam em lágrima cegarão com alegria. Você pode até ir chorando, buscar a face do Senhor, fazer a obra do Senhor e trabalhar. E há outras situações, estudar e fazer um curso e fazer uma faculdade. Porque tudo nessa vida tem choro. Desculpa a expressão chula, não existe molezinha para ninguém. Só porque você não está me vendo chorando, não quer dizer que eu não estou sentindo nada, que eu não estou ligando. Só porque eu não estou vendo você chorando, que quer dizer que a tua vida é um morango. Quem entende isso, diga glória a Deus. Até o próprio Jesus chorou. Romanos 12, versículo 15. Chorai com os que choram. Porque tem coisas, irmãos, que a gente escuta, que a gente vê, que a gente fica sabendo, que a gente passa até mal. Quantas das vezes até na televisão eu vejo uma situação e começo a chorar. Você pode dar glória a Deus, irmãos? Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus nos ensina a amar, nos ensina a ter misericórdia, nos ensina a ter compaixão. E nessa noite, o Senhor tem falado aqui sobre amar, sobre perdoar. Oh, glória! Mas o que eu acho interessante nessa passagem tão conhecida, que fala de choro, que fala de consolo, que a ciência, ela manda a gente chorar. A ciência afirma que a gente tem que chorar. Alguém está sentindo a presença desse varão, irmão? Há um abraço do Espírito Santo.
Tem pessoas que é insensível. Tem pessoas que estão na carne, está desligado, está desapercebido. E quer entender a razão do teu choro. Até fala, está querendo chamar a atenção. Quer se amostrar. Diga a glória a Deus. Nem isso tudo não. Você pode dar um glória a Deus. Mas o Senhor que tem os olhos como chama de fogo. Que é Deus de perto, que é Deus de longe. Ele sabe por que você está chorando. Interessante que a ciência fala que existem alguns tipos de enfermidade que impedem as pessoas de ter lágrima. Só que isso não é bom. Quem está entendendo? Porque o ser humano tem que ter lágrima. O ser humano tem que chorar. A pergunta que não quer calar: quanto tempo faz que você não chora no pé do Senhor? Porque às vezes eu sou a manteiga derretida em pessoa. Quem entende isso? Choro contando meu problema aqui, choro contando meu problema ali. Oh, glória. Mas será que eu choro lá no meu quarto, pastor Evandro? Será que eu choro lá, diácono, no meu joelho? Será que eu choro lá no monte? Aonde eu estou procurando consolo? Em quem que eu estou procurando consolo? A ciência fala que quando as crianças nascem, elas ainda não possuem ductos lacrimais. Então isso impede do primeiro choro da criança ter lágrima. A ciência fala que existe uma enfermidade, uma síndrome chamada de síndrome seca, que também é conhecida como síndrome de Sjögren. E essa síndrome, ou seja, essa enfermidade, ela afeta as glândulas, tanto lacrimais como salivares. Isso impede a pessoa de ter lágrima na hora do choro. A ciência fala que existe também um tipo de depressão e um tipo também de estresse, de trauma, tudo enfermidade ligada à saúde mental, coisas pós-traumáticas que impedem as pessoas de ter lágrima. Eu não sei se você está entendendo, mas chorar faz bem. Tem um louvor antigo que fala: se chorar, chora nos pés do Senhor. Deus está falando comigo e com você. E quem está escutando, está ligado, está entendendo o que Deus está falando? Não procura. Eu não vou tentar cantar, Carol, porque eu não tenho essa coragem. Ainda mais depois de um culto desse. Diga a glória a Deus. Que essa voz aqui, né, irmão? Cada um fique na vocação que foi chamado. Diga a glória a Deus. Tem pessoas, irmãos, que acham que por você não estar derramando lágrimas, acha que você não está ligando, que você não está sentindo, que você não está sofrendo. Eu sinto a presença de Deus aqui. Acha que você não está nem aí. Mas essas pessoas nem sabem que por trás desse rosto sem lágrima, você está chorando por dentro. Não está caindo lágrima porque você está enfermo, porque você está doente, porque você está precisando de cura. Mas o Deus que consola, Ele está aqui. E o Deus que consola, Ele cura o nosso emocional, o nosso psicológico, o nosso sentimental. Ele cura o nosso coração, cura a nossa mente, cura a nossa alma. Ele é médico dos médicos. A ciência fala, irmãos, que as lágrimas, elas são lubrificante natural dos olhos. E por eles lubrificar, quando a gente chora, a nossa visão melhora. Quem entende isso? Aí tem hora que Deus olha para mim, olha para você e fala: tem que melhorar essa visão. Tem que tirar essas escamas. Eu tenho que tirar essa cegueira. Então vou permitir você chorar. É necessário. E a gente chora. Chora, às vezes as pessoas vendo, às vezes as pessoas não vendo, às vezes as pessoas sabendo, às vezes as pessoas não sabendo. Chora por vários tipos de motivos. A ciência fala que quando a gente chora de tristeza, a primeira lágrima, ela cai do lado esquerdo. A ciência fala que o cérebro, ele capta as emoções internas e bota para fora em forma de choro. Quem está entendendo? Sabe o que Deus está falando? Pode chorar. Eu sinto a presença de Deus aqui. Porque eu não estou te julgando. Pode chorar, estou chorando no lugar certo. Está chorando na frente da pessoa certa.
A ciência fala que quando a gente chora, o nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo, que foi feito pelo nosso Deus, pelo nosso Pai, ele libera 3 tipos de hormônio. O cortisol, que antigamente era o vilão, agora é os queridinhos dos médicos. Os médicos agora afirmam que queima gordura, que até emagrece. Diga glória a Deus. Vou melhorar. Diga aleluia. Quem entendeu? Diga glória a Deus. Oh, aleluia. Os médicos falam que quando a gente chora, o nosso corpo libera um hormônio chamado ocitocina e outro endorfina. E esses 2 hormônios, eles produzem dentro de nós, Ciele, uma espécie de calmante analgésico natural. Não está entendendo que Deus está trabalhando nesse choro, não? Não está entendendo que é necessário você passar por esse período de choro? Não está entendendo que você tem que chorar, que eu tenho que chorar para a gente ser consolado pelo nosso Deus? Se a gente não ficar ligado, eu estou sozinho. Aí o Senhor, não falei para você não temer, que eu estava com você todos os dias. A ciência fala, irmãos, muita coisa sobre choro. E a Bíblia também fala muita coisa sobre choro, sobre lágrima, sobre pranto, sobre lamentação. Tu acha que Daniel não chorou? Não, irmã, ele não chorou, não. Ele até dormiu, mas e antes dele dormir? Ele é homem como eu, como você. Acha que Sadraque, Mesaque e Abednego nunca choraram? Não, irmã, não choraram, não. Estava passeando lá na fornalha, mas e antes de passear? Quem está entendendo? Tu acha que Esther não chorou? Imagina o complexo de inferioridade, ela naquela fila enorme, gigantesca. Quem sou eu para ficar aqui nessa fila? Tem moça de tudo quanto é província. As moças ricas, as moças estudadas, as moças preparadas. Oh, glória. Tu acha que Esther não chorou quando o pai morreu, quando a mãe morreu? Quem está entendendo? Tu acha que Esther não chorou? Ela é uma moça jovem, como todas as pessoas. Nunca teve um bom calçado, nunca teve uma boa roupa, nunca teve uma boa casa, nunca teve uma boa alimentação. Sabe o que Deus está falando? Eu entendo o motivo do teu choro. E às vezes o nosso choro tem nome de frustração. Às vezes o nosso choro tem nome de preocupação. Quem está entendendo o que Deus está falando? Às vezes o nosso choro, irmãos, tem nome até de pânico. Eu me lembro que quando eu fui fazer a prova de matemática, eu passei mal. E ali aquela professora veio e eu falei assim: você me permite eu sair só um pouquinho no banheiro, lavar o rosto, beber uma água? Quando eu voltar melhor. Eu estava tremendo, estava branca igual um papel. Diga a glória a Deus. Aí ela, não, só isso. E ali eu saí, irmãos, fui lá, eu pedi a Deus para segurar na minha mão. Deus sabe por que você chora. E Deus sabe que não é pantinho, como diz a minha família, não. Deus sabe, irmãos. Não importa o que as pessoas acham. Não importa o que as pessoas falam. O que importa é que você vai ser consolado. Deus tem o poder. Deus mudou a vida de Esther. Quando que uma pessoa pobre vai se imaginar um dia ser uma rainha, irmãos? Estar num palácio. Ser rica daquele jeito. Ela ficou 1 ano esperando, se preparando para poder entrar na presença do rei. Só Deus sabe como estavam os nervos dela. E muitas das vezes o Senhor está falando comigo e está falando com você. Ainda que ninguém entenda o teu choro, eu entendo. Porque tem pessoas que eu não sei. Olha para você, olha para mim e fala: você tem tudo. Ninguém tem tudo. Quem está entendendo o que Deus está falando? Você não tem motivo para estar triste. Você não tem motivo para estar cabisbaixo. Você tem isso, você tem aquilo. Oh, Espírito Santo de Deus. Mas nessa noite o Senhor está falando: eu estou trabalhando naquilo que te faz chorar. Eu estou trabalhando naquilo que te faz sofrer. Quem acredita no Deus de surpresa? Quem acredita no Deus que grita a tua senha? Quem acredita, oh glória, que Ele está no controle de tudo e de todos? Quem acredita que nada é para sempre? Quem acredita que quando Deus quer operar, não há quem possa impedir? A Bíblia diz, irmãos, que aquele homem que era cego, ou seja, que ele não enxergava, ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, oh, tem misericórdia de mim.
A Bíblia diz, irmãos, que Ana, ela nem conseguiu orar, irmãos. Ela só movimenta os lábios. Ela só chorava, irmãos. A Bíblia diz, irmãos, que um homem de Deus chamado Ezequias, um rei, irmãos, ele recebeu uma profecia do profeta Isaías, dizendo que era para ele arrumar a sua casa, que ele ia morrer. A Bíblia diz que aquele homem, ele virou o rosto para a parede e começou a chorar. E começou a falar com Deus. Quantas das vezes você até vem para a casa do Senhor, mas só consegue chorar, ou por dentro ou por fora? Diga glória a Deus. Quantas das vezes você vai até para o monte, mas só consegue chorar, ou por dentro ou por fora? Quantas das vezes a gente na nossa casa até dobra o joelho, mas só consegue chorar, ou por dentro ou por fora? Sabe o que o Senhor está falando? Que aquele que vem até a Ele, de maneira nenhuma Ele lança fora. Deus não olha como o homem vê, irmãos. Oh, Espírito Santo. Deus não olha para a aparência, Deus não faz acepção de pessoa. E não adianta, ninguém escapa do período de choro, irmãos. Tem pessoas que vê você rindo, vê você contando vitória, ainda tem a coragem de ficar com o olho grande, com inveja, com malícia, com piada, com questionamento. Diga glória a Jesus. Você acha que aquela mulher que era prostituta não chorou? Quando ela viu que a amiga dela, que morava com ela, dormia com ela, trabalhava com ela, usava as coisas dela, pegou o filho dela vivo e colocou o morto no lugar. Diga glória a Deus, irmãos. Eu estou sentindo a presença de Deus. Não entendeu, não? Tem gente que olha para a gente e pensa que a nossa vida é mole. Pensa que a nossa vida é moleza. Desculpa a expressão chula, pensa que a nossa vida é um morango. Tem pessoas que não têm noção e não vai ter, porque não está nem preparado para ouvir do que você já passou e do que você ainda passa. Às vezes aqui a gente está rindo, mas quando acaba o culto a gente já vai para casa chorando, porque a gente sabe que a realidade, a ficha cai. Oh, glória. Tu tá pensando que Davi nunca chorou lá naquele campo? Duvido. Diga glória a Deus. Não está escrito, mas eu falo sem medo de errar. O Espírito Santo me dá essa condição. Tá pensando que foi fácil para Davi? Imagina ele. Poxa, meus irmãos, tá todo mundo em casa sem fazer nada, só eu aqui trabalhando. Quem está entendendo o que Deus está falando? Eu tenho tanto irmão, eu estou aqui sozinho matando urso, matando leão, se não fosse Deus na minha vida. Quem entende isso? Tenho tanto irmão na minha casa, meu pai. Vou conjecturar aqui, ver se alguém trouxe uma capa para mim colocar. Tá chovendo. Vê se alguém trouxe uma manta para mim. Tá frio. Quem entende isso? Às vezes a gente não entende a exaltação e a honra. Mas por que o profeta falou que ninguém pode comer? Só quando ele chegar. Eu conjecturo, junto com meu amigo Espírito Santo, que Davi não tinha hora para comer. Entende isso? E que ninguém levava a comida para ele. Você pode dar um glória a Deus, irmão? Todo mundo chora por algum motivo. Todo mundo chora por um período. Mas também tem o tempo de sorrir. Sabe o que o Senhor está falando nessa noite? Não se desespera. Não faça nenhuma loucura. A Bíblia diz que não é bom agir sem refletir. Oh, Espírito Santo de Deus. Às vezes a gente chora muito, mas a gente ganha experiência. E quando a gente ganha experiência, a gente não é perfeito, mas tem coisa que fica mais fácil. Tem situação que é mais fácil da gente resolver, da gente não cair no mesmo laço, no mesmo problema, na mesma situação. Tem hora que Deus olha para mim, olha para você e fala assim: quantas das vezes você vai ter que chorar pelos mesmos motivos? Tem hora que Deus olha para mim, olha para você e fala assim: eu quero te consolar, mas tu não fica de pé, tu não toma uma posição, tu não confia em mim, tu não entrega esse problema, essa luta, essa questão na minha mão. Diga a glória a Jesus. Tu acha que Jeremias não chorou, irmãos? Quem está entendendo o que Deus está falando? Tu acha que o apóstolo Paulo não chorou? Tu acha que Pedro não chorou, Mateus? Todo mundo chorou, até Jesus chorou. E a gente chora quando a gente perde alguém. A gente chora quando a gente perde alguma coisa. A gente chora quando a gente perde uma oportunidade. Deus está falando conosco, fica ligado às oportunidades.
Sabia que tem oportunidade que é única na tua vida? Eu não sei, mas com o passar do tempo eu vou saber. Teve coisas, irmãos, na minha vida que passou e nunca mais aconteceu até hoje. E eu não sei se vai acontecer, eu não sei se eu vou ter a mesma oportunidade. Quem está entendendo, irmãos? Oh, glória! Sabe o que o Senhor está falando? Deixa eu te consolar. Não busca consolo na tarja preta, não, irmãos. Não aceita a síndrome do pânico, não. Não aceita a depressão, não. Age, reage, acorda. Se anima. Se levanta. Faz alguma coisa. Tu acha que Josué não chorou? Não teve nem tempo de passar o luto. Tem situação na nossa vida que a gente está chorando, não tem nem tempo de ficar chorando, ficar depressivo, se descabelar, por quê? Porque já tem uma outra situação. Tu acha que aquela mulher viúva do livro de 2 Reis 4, ela não chorou? Uma dívida daquele tamanho, com 2 crianças pequenas para ela criar. Ela não estava esperando o marido morrer. É por isso, irmãos, que a gente tem que buscar consolo no Senhor. Sabe o que o Senhor está falando? Não passa à minha frente. A gente é carne, irmãos. A carne não se converte, não. E se a gente, irmão, não buscar o Senhor enquanto a gente pode achar, a gente busca consolo em outros lugares, em outras pessoas, fazendo coisas que desagradam ao Senhor, fazendo coisas que depois a gente se arrepende. E tem coisa que depois nunca mais vai ser a mesma coisa. Quem está entendendo? Por quê? Deus perdoa os pecados. Claro, lógico, evidente. Mas a consequência fica. E na hora de eu pecar, eu não choro. Mas na hora da consequência, bota lágrima nisso. Bota choro nisso. Oh, glória. A pior prova que tem é a prova que a gente procura com as próprias mãos. Eu sei o que é esperar, tá, irmão? Diga glória a Deus. E como sei, diga aleluia. Porque a gente fala, eu não aguento mais. Amanhã está na consagração. Quem entende esse negócio? Eu não quero saber mais de nada. Amanhã está louvando até no telefone. Diga glória a Deus. Não é assim, varão? Porque eu não sei o quanto eu aguento. Deus que sabe. Ele sabe que se eu não aguentar mais, ele vai fazer alguma coisa. Ele vai entrar. Tem hora que ele age no Salmo 40. Tem hora que ele age no Salmo 70. Quem entende isso? Ele é o nosso Deus de já. E nessa noite ele está tratando de você de uma forma muito especial. Está tratando do teu coração. Fica ligado porque ele quer falar contigo em sonho. Quer falar contigo pelas madrugadas. Nem que tu tenha que chorar, mas essa cegueira vai sair. Nem que tu tenha que chorar muito, mas a escama vai cair por terra. Nem que eu tenha que chorar. Tus calas subir, tus calas saem, tus leprosábia. Mas a minha visão vai ter que melhorar. Tem hora na nossa vida, missionária Simone, que a nossa ficha cai. E a gente para, pensa, junto com o nosso amigo Espírito Santo, e a gente vê assim, não vale a pena eu chorar por causa disso aqui. Quem está entendendo? Não vale a pena eu me acabar por causa disso aqui. Pagar preço quando Deus está no negócio é uma coisa. E quando Deus não está, é perca de tempo. E tempo, uma pessoa da minha idade, ou até mais velha, ela sabe como o tempo é precioso. Oh, glória. O tempo nunca mais volta. Hoje é dia 23 de maio de 2025. Nunca mais, Isaac, vai ter outro dia 23 de maio de 2025. Quem está entendendo, irmãos? Quem pode sentir a presença desse varão? Aproveita o tempo que Deus está te dando. Estava falando hoje com meu esposo sobre uma pessoa. Falei, estou ouvindo aqui essa resposta e estou me lembrando do meu padrasto. Agora ele chora, querendo alguém para levar ele para a igreja. Mas ficou 70 e poucos anos sem querer ir. Quem está entendendo o que Deus está falando? Vou falar uma coisa aqui, não fique escandalizado não, irmãos. Eu tenho uma tia, que eu já falei sobre ela aqui, acredito que várias vezes. Ela está com espírito de loucura. De verdade. Tu vê, tu chora. Meu Deus, eu nunca pensei que ia acontecer isso na minha casa, na minha família.
E eu pensei que na minha família já tinha visto de tudo. Diga glória a Deus. Sabe o que é isso, irmão? É brincar com as coisas do Senhor. Brincar com a palavra de Deus, com a casa de Deus. Estava conversando com a minha prima, que é obreira da casa do Senhor, muitos anos crente, graças a Deus. Marido diácono, muitos anos crente, para a glória de Deus, na mesma igreja, graças a Deus. Graças a Deus, nunca se desviaram, para a glória de Deus. E ela estava falando, Dinha, também, minha mãe, ó, com amizade aí, ó, com macumbeira, na casa da macumbeira, quem está entendendo? Dentre outras coisas que eu não vou detalhar aqui. Anos e anos e anos e anos e anos, nunca se firmou, irmãos. Quem está entendendo? Nunca parou igreja nenhuma. Nunca ficou de pé, nunca se converteu. Horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Não busca consolo no homem não, irmãos. Não tem consolo nas drogas. Não tem consolo no cigarro, não tem consolo na bebida. Não tem consolo no lesbianismo, não tem consolo no homossexualismo, não tem consolo no roubo, não tem consolo no tráfico. Quem está entendendo o que Deus está falando, irmãos? Busca consolo em Deus. Uma vida toda, falando de igreja, falando de irmã, falando de pastor, estou falando de gente da minha família. Eu não estou falando de crente, não. Eu estou falando irmã da minha mãe, da minha família. Quem está entendendo? Quantos anos, tia? Para com isso, tia. Tia, só não tem que falar nada de ninguém, você nunca fez nada. Quem entende isso? Glória, agora está lá. Cuspir de loucura. Irmão, é uma coisa assim que só em falar, meu Deus, eu nunca pensei em ver uma coisa dessa. Jesus, tem misericórdia. Não sei como vai acabar isso. Não sei o que vai acontecer. Aí agora está lá. Ai, chama pastor. Ai, chama missionário. Ai, chama não sei quem para orar. Quem está entendendo? Espera, irmãos, no Senhor. Está chorando, mas vai valer a pena. Vale a pena ficar calado. Vale a pena deixar Deus agir. Vale a pena deixar Deus fazer. A Bíblia diz que a vingança pertence ao Senhor. E às vezes a gente chora porque a gente quer agir com as nossas próprias mãos. Quer agir, irmão, com a nossa própria boca. Quem está entendendo? A gente quer agir da nossa forma, da nossa maneira. Mas nessa noite Deus está falando só para quem crê, tá, irmão? Só para quem está entendendo e recebendo. Se você tiver fé, se você esperar, você vai ver eu te justificar. Existia uma mulher na Bíblia que ela tinha uma causa. Ela ia, eu vou dizer minhas palavras, vou conjecturar aqui todo dia. Vou conjecturar aqui o juiz. Não gosto dela, não vou com a cara dela, não vou advogar causa nenhuma. Bate a porta na cara dela. Fala que eu não tô. Fala que eu não vou atender ela. Tu acha que aquela mulher não ia chorando e não voltava chorando, irmãos? Quem está entendendo o que Deus está falando? Tu acha que dentro da casa daquela mulher ninguém gritava com ela, não? Ninguém brigava com ela, não? Ninguém falava assim, não tem vergonha na cara, não? Tu ainda vai lá? Ele já falou que não vai advogar. Quem está entendendo? Tem gente que é insensível, irmão. Está vendo você chorando, está vendo você sofrendo. Ainda consegue te bater na hora errada. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Oh, Espírito Santo de Deus. O mesmo Deus que corrige é o mesmo Deus que consola. E hoje é dia de consolo. Hoje é dia do abraço do Espírito Santo. Hoje é dia de cafuné do teu Deus. Hoje é dia que Ele, te carrega no colo. Vou pegar a Bíblia toda, irmão. Vamos ficar aqui até meia-noite. Todo homem de Deus, toda mulher de Deus, todas as pessoas que tiveram encontro no dia, todo mundo chorou. Ou tu acha que aquela mulher do fluxo de sangue, 12 anos perdendo sangue, perdendo tudo da vida dela, ela não chorou, irmãos? Tu acha que Jairo não chorou, não? Tu acha que a esposa de Jairo não chorou, não? Imagina Jairo, eu vou conjecturar aqui que a igreja está entendendo o que Deus está falando. Mulher, pelo amor de Deus, para de gritar, para de xingar, para de reclamar. Eu não estou indo passear, não. Eu estou indo atrás de Jesus. Eu estou confiando que Ele vai salvar a nossa filha. A banda sube, a banda sai. Tem hora na nossa vida, Diácono, que eu vou te contar, só o sangue. A gente chora antes de vir, chora quando volta. Diga glória a Deus. Quem está entendendo o que Deus está falando? Mas o Senhor está assim,
Olha, ele está de braços abertos, esperando. Uma atitude tua, uma atitude minha. A Bíblia fala que filho pródigo, ele foi embora. Fez um montão de coisa errada, né, irmão? Só o sangue. Diga glória a Jesus. Mas ele se arrependeu. Alguém ainda está sentindo a presença de Deus ou eu estou aqui sozinha? É a Bíblia que fala, não sou eu não, meu irmão. Doa quem doer. Pode ficar com raiva, pode se levantar, pode jogar piada. Pastor, o que eu posso fazer? Se o Senhor falou, se arrepender, se confessar, se arrepender e se largar, alcança misericórdia. O que eu posso fazer, meu irmão? Segundo Crônicas 7:14, se o meu povo, se tu é povo de Deus, se eu sou povo de Deus, tem que se humilhar, tem que orar, tem que buscar a face do Senhor, tem que se converter dos seus maus caminhos. Aí, meu irmão, ele vem sarando a nossa terra, ele vem ouvindo a nossa oração e vem colocando tudo no seu devido lugar. Salmo 46, versículo 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações. Aqui é, para mim, é um negócio difícil. Diga glória a Jesus. Aí o Senhor está olhando para mim, está olhando para você, se aquieta. Não adianta ficar te descabelando, não. Não adianta ficar com essa cara, não. Quem está entendendo? Não adianta ficar para lá e para cá, não. Quem está entendendo? Se aquieta! Deixa na minha mão, confia em mim, porque eu faço justiça. Oh, glória! Ele é amor, mas ele também é fogo consumidor. Irmão, esse negócio de Deus fazer justiça faz a gente chorar. Vou finalizar aqui. Quando a gente serve a Deus, a gente chora muito. Que isso, irmã? Chora muito. Mas é muito. A gente chora muito mais do que ímpio. Que isso, irmã? Está falando heresia? Tô não. Aonde está escrito isso? Sabe por que a gente chora muito? Porque a gente não pode fazer nada, Luana. Não pode falar nada. Isso pra gente que veio do mundo deu uma morte. Eu estou falando de mim. Diga glória a Jesus. Às vezes a gente fica, meu Deus, eu estou com a faca e o queijo na mão. Aí Deus fala, tua arma não é faca não. Quem entende isso? Tu não está com lança, tu não está com escudo. Diga glória a Deus. Joga essa faca fora. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Tem hora que a gente fica, Isaac. Ah, ele falou isso aqui de mim. E ele que tem isso aqui. Quem está entendendo o que Deus está falando? Aí cai a ficha, né? Tu é crente, hein? Tu é diaconisa. Tu é obreiro, hein? Tu é pregador, tu é cantor. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Cala a boca, deixa eu te justificar. Ô, Espírito Santo de Deus, fica quietinho, deixa eles falarem, deixa elas falarem. Eu me lembro de quando a Marta e Maria mandou um mensageiro. Eu amo essa passagem, irmãos. Mandou chamar Jesus. Aquele que tu ama, está enfermo. Vou conjecturar aqui, está quase morrendo, tem que ir embora rápido. Tem que voltar, tem que ir para lá rápido. Diga a glória a Deus. Jesus não esperou 4 dias. Diga aleluia. Ele faz como ele quer, irmãos. Irmão, quando ele decide nos ensinar a esperar, irmão Clóvis, pelo amor de Deus. Haja lencinho de papel, hein? Haja toalhinha, pastor. Ensinou Jairo. Ô, glória. Ensinou Marta e Maria. Ensinou, irmão. Os homens, as mulheres de Deus, não vou repetir tudo. Tem ensinado você e tem ensinado a mim. Jesus, calmamente, em minhas palavras. Tá bom, mensageiro, volta lá. Fala que essa enfermidade não é para morte, não. Tô sentindo Deus aqui, irmão, porque tem dia que ele fala diferente. Cada culto é um culto, não é isso? Cada dia ele usa o vaso de uma forma. Fala que essa enfermidade não é para morte, é para o meu nome ser glorificado. Lá vai o mensageiro chorar, diga a glória a Deus. Você falou o quê? Jesus falou que essa enfermidade, ai meu Deus, tem misericórdia de mim. Não é para morte não. Mas ele morreu, e agora? Foi Jesus que falou que tu é um mentiroso. Oh, Espírito Santo de Deus. Eu sabia que tu não era isso tudo, tu não era crente, mensageiro. Eu sabia que não era Deus que te usava. Quem está entendendo o que Deus está falando?
Vou conjecturar, vou trazer para o dia de hoje. Eu sabia que aquela visão, aquela revelação, aquela profecia, eu sabia que aquilo ali nada era de Deus. Aí vai o mensageiro chorar. Vou conjecturar aqui, tá, irmãos? Tá todo mundo me apontando, tá todo mundo falando mal de mim, tá todo mundo me desonrando, tá todo mundo me criticando, tá todo mundo tocando o meu ministério. Foi Jesus que falou que a enfermidade não era para a morte, agora Lázaro morreu. Ai, meu Deus. Passa um dia, passa 2 dias, passa 3 dias, passa 4 dias. Irmão, essa mensagem é muito... Oh, Jesus, lembro de Jonas chorando lá, dentro da barriga daquele peixe. Você pode até, irmão, estar chorando quando ninguém está em casa, mas Deus está te vendo. Você pode até estar chorando quando tiver todo mundo dormindo, mas Deus está vendo. Você pode estar até chorando dentro do banheiro, junto com a água do chuveiro, mas Deus está vendo. Aí, Jesus chega, manda tirar a pedra e ressuscita Lázaro. E aí, o mensageiro para de chorar. Oh, glória. E tem um montão de gente que tem que pedir perdão para ele. Tem um montão de gente que tem que pedir desculpa para ele. Tem um montão de gente que tem que reconhecer que ele foi usado por Deus, que ele falou a verdade. João 16, versículo 20. Vocês vão se entristecer, mas a vossa tristeza vai se converter em alegria. Você pode dar um glória a Deus? Então que nessa noite, os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Que nessa noite, Salmo 20, versículo 7, uns confiam em carro, outros em cavalo, mas nós fazemos menção do nome do Senhor. Que nessa noite, Salmo 121, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que criou o céu e a terra. Que nessa noite, Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Que nessa noite, estou sentindo a presença de Deus aqui. Lucas 1, 37, porque para Deus nada é impossível. Então que nessa noite você receba o consolo, receba o abraço, receba a vitória. Que essa semana seja uma semana de notícia boa, de surpresa boa, de alguém se lembrar de você, de alguém te ajudar, de alguém apostar no teu projeto, na obra que Deus tem na tua vida. Deus te ama muito, você não está sozinho, Deus não esqueceu de você. Deus sabe que você não está desse jeito para se amostrar, para chamar a atenção. Ele conhece a razão do teu choro. O importante é Ele conhecer, o importante é Ele saber. E se você creu, se você entendeu, irmão, se você recebeu, você vai dar uma linda salva de palma para Jesus. Eu agradeço minha rica oportunidade.